Olá, tudo bem? Eu sou o Tuca e este é o programa Conversa Franca, aqui na TV Assembleia. A nossa convidada de hoje é Ana Cecília Machado Catapã, chefe do cartório eleitoral de Palmas. Não saia daí. Conversa Franca está começando. Ana Cecília Machado Catapã possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Tocantins e é analista judiciário e chefe do cartório eleitoral de Palmas. Para essa conversa com Ana Cecília Machado Catapã, contamos com a colaboração dos jornalistas convidados Rubens Gonçalves e Maju Cotrim. Ana, muito obrigado aí pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite, né, para essa conversa, sobretudo para a preparação das eleições, não é? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesse espaço debatendo sobre as eleições, né, municipais que já se avizinham aí, são tão poucos meses. Pois é, faltando menos de 2 meses para as eleições, né, para a eleição de prefeitos e vereadores, as eleições de 2024, dados relativos ao perfil do eleitorado do Tocantins surpreendem. Ao todo, são mais de 1.171.342 eleitores cadastrados. Isso sem levar em consideração que pelo menos 167 mil, né, tiveram os seus títulos cancelados. Nós vamos falar sobre esse cancelamento e sobre o que o eleitor precisa fazer. Ana, me chama a atenção esse dado, né, sobretudo do eleitor adolescente, né, que é o público que tem descrédito em relação à política. Mas aqui no Tocantins nós vimos que cresceu esse índice, né, dos eleitores de 16 e 17 anos. O aumento foi de 24%. Né? Na última eleição, 2022, nós tínhamos 24.998 mil eleitores adolescentes. Agora nós temos exatamente 31.019 eleitores, sendo que os eleitores de 16 anos são 13.780 e 17 anos, 17.239. Queria perguntar para você qual que é o impacto disso? O fato dos jovens estar acreditando é em função de uma eleição municipal que está mais próximo dos interesses das pessoas? Eu acredito que sim, acredito também que a gente vem percebendo no jovem eleitorado, também em razão ali das redes sociais, né, um interesse maior em participar do processo democrático no seu país, no seu estado, no seu município. Aqui em Palmas, a gente recebeu com muita surpresa, nós tivemos um acréscimo de mais de 50% do nosso eleitorado jovem, né, o eleitor entre 15 e 17 anos. O último dia de fechamento do cadastro, que é aquele dia, o prazo final para que o eleitor conclua os cartões eleitorais para regularizar sua situação, realizar o alistamento eleitoral, mais de 60% do nosso atendimento foi de eleitores que não tinham a obrigatoriedade de votar ainda esse ano, né? Então, hoje nós temos aí um eleitorado jovem aqui em Palmas, na casa dos 4.500 eleitores, que são eleitores que podem decidir uma vaga numa cadeira, né, de vereador, que pode decidir uma eleição municipal, né? Então, hoje, no universo, por exemplo, em Palmas de 210 mil eleitores, eles correspondem a praticamente 4.500 eleitores, quase 5% do nosso eleitorado, né, aqui do município. E nós percebemos que não é só no município de Palmas, né, não é só na capital, no estado inteiro houve esse acréscimo de jovens eleitores. A gente deve muito a esse interesse e também à realização dos programas permanentes que o TRE Tocantins realiza durante não só no ano eleitoral, mas em todos os anos, tanto anos eleitorais quanto não eleitorais. Os jovens eleitores, especialmente, eles têm um programa específico para eles, que é o Agentes da Democracia. Então, nós vamos a todas as escolas municipais, estaduais, do Estado, realizamos palestras de educação sociopolítica e realizamos também o alistamento eleitoral desses jovens. Então, eles ficam aptos a participar da vida política do seu município e é natural que eles, por já estarem, né, no seu direito, no gozo dos seus direitos políticos, eles se interessem também pela eleição. Maju, Rui, muito obrigada pelo convite, pela amiga Júlia.
Ana Cecília, parabéns pelo trabalho, muito bom ver Obrigada. uma mulher, né, à frente assim, de uma função eleitoral tão importante, a gente sabe da importância da mulher no processo eleitoral. E, assim, vendo os dados que o TRE divulgou, que me deixa assim, um pouco apreensiva, Ana, é essa porcentagem de eleitores analfabetos, que no tocante de cerca de 5%. Eu quero saber qual que é o trabalho que a Justiça Eleitoral do Estado faz para atrair e orientar, principalmente, esses eleitores. Quais são as principais restrições deles? E como é que é o comportamento da Justiça Eleitoral com relação ao apoio a esse grupo importante, né? Sim, a gente tem realmente um eleitorado de cerca de 5% do Estado ainda em situação de analfabetismo, né? Pela Constituição, o eleitor que é analfabeto, ele pode votar, ele tem direito ao voto, ele não tem direito à capacidade eleitoral dele passiva, que é a capacidade eleitoral de ser votado. Hum. E Ou seja, não pode se candidatar, né? isso, exatamente. O eleitor que se candidata e existe algum tipo de dúvida em relação à alfabetização é submetido a um teste, né? Um teste simples, não é a intenção de maneira alguma de constranger o eleitor ou de restringir o acesso a um cargo político, né? É só realmente de cumprir o preceito constitucional de que os analfabetos são inelegíveis. Mas a gente tem, Maju, junto à sociedade civil, junto aos governos estaduais, municipais, a gente faz parcerias, né? A gente vai às escolas, como a gente comentou, vai às comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Nós tivemos agora recentemente também a aprovação de mais um programa permanente, que é o programa que faz esse apoio, essa educação sociopolítica à comunidade quilombola, à comunidade indígena e a várias outras comunidades que são identificadas dentro de cada zona eleitoral. E a gente vai justamente ouvir a população, né, do que ela precisa, o que a Justiça Eleitoral pode ajudar e pode auxiliar naquela comunidade. Recentemente, por exemplo, nós recebemos e entregamos para vários indígenas que não possuíam carteira de identidade. A Justiça Eleitoral foi até essas comunidades para entregar a carteira de identidade, que não é o serviço essencial da Justiça Eleitoral, né? Nós trabalhamos com o título de eleitor, com as inscrições eleitorais, mas era uma necessidade daquela população, daquela comunidade. E como outros órgãos públicos não tinham essa logística para entregar, a Justiça Eleitoral assumiu essa função. Então, a gente tem trabalhado junto às comunidades, junto à sociedade, justamente para levantar essas necessidades e contribuir da forma que a Justiça Eleitoral pode, né, contribuir na educação sociopolítica, que passa, obviamente, também pela alfabetização, né, pela consciência do que é uma educação política, de qual é a importância do seu voto, porque não basta você ter apenas a sua capacidade eleitoral ativa, a sua possibilidade de votar, né? É importante que cada eleitor dentro desses 1.174.000 saiba a importância que aquele voto que ele está depositando ali na urna eletrônica representa para o seu município, né? Então, isso engloba, né, que você não deve vender seu voto, que você deve escolher seu candidato dentro da plataforma que ele apresenta, dentro das propostas, das políticas que ele apresenta para o seu município, né? Ficar atento se ele é um candidato que está atendendo às regras do jogo, porque se eu pelo menos penso assim, se o candidato já bula, já infringe as regras dentro da campanha eleitoral, uma vez eleito, o que ele seria capaz de fazer, né? Então, a gente tem levado esse trabalho de conscientização justamente para despertar o interesse da população, né, na alfabetização, na educação sociopolítica. Rubens Gonçalves, primeiro quero agradecer integralmente por ser função, trazer para e se eu vejo em relação a palmas, em relação aos dados. Então, Sim. esse número de pode, a gente pela primeira vez vai ter, não tem a possibilidade desse grupo, poderia ser muito né? Quer dizer, na eleição passada, teve alguns títulos, Tem, é verdade. A gente tem uma base de eleitores dentro da 29ª zona eleitoral, é a única zona eleitoral em Palmas. É importante a gente destacar também, como a Maju falou, sendo o nosso trabalho, é importante a gente destacar, né? Hoje, Palmas é uma das 10 maiores zonas eleitorais do país, porque ela é a única zona eleitoral, a única capital que existe apenas uma zona eleitoral é aqui em Palmas. Então, hoje a gente faz uma logística para quase 210.000 eleitores, mas como você falou, a gente tem uma massa de títulos cancelados de pessoas que deixaram de votar em 3 eleições consecutivas, bem acima desses 210.000. Na verdade, desde a última eleição, essa massa, se ela
tivesse procurado o cartório eleitoral e regularizasse a tempo a sua inscrição, poderia ter passado aí de mais de 300 mil. O eleitor hoje ele consegue fazer presencialmente, consegue fazer de forma online. A gente tem uma central de atendimento que funciona em horário estendido, começa a atender às 8 da manhã, vai até às 7 da noite, de segunda a sexta. Ele pode acessar pelo site, ele pode acessar presencialmente no cartório ou por essa central de atendimento. Então, existem diversas formas do eleitor regularizar a sua situação e fazer parte da vida política do seu município, do seu estado. Basta apenas ter o interesse. Ana Cecília, eu queria saber de você qual o impacto, né, dessa novidade, né, que é o segundo turno, sobretudo do trabalho de vocês, né? Eu imagino, né, que vocês estão muito acostumados com isso, porque tem eleição para governador, eleição para presidente, mas, sobretudo, essa novidade em Palmas. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta depois do intervalo comercial. A gente vai no intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e hoje conversando com a Ana Cecília Machado Catapã, ela que é chefe do cartório eleitoral de Palmas. Ana, no bloco anterior eu perguntei para você, sobretudo o impacto, né, do segundo turno em Palmas, que é a primeira cidade do Tocantins a ter segundo turno, se isso, de certa forma, já está influenciando, se já está alterando a dinâmica das campanhas e também, possivelmente, do processo político. Que análise você faz e que trabalho, né? Como é que fica o compasso de espera de vocês, que tem possibilidade de ter segundo turno, mas não está garantido, depende da campanha eleitoral, não é? Como é que é para vocês, para o TRE e para o cartório eleitoral? Para nós é um desafio, né? Porque é um momento histórico na eleição tocantinense. Pela primeira vez, como você falou, o município vai ter a possibilidade de realizar um segundo turno. Para a nossa logística, é um desafio enorme, porque hoje, a gente, além dessa possibilidade de segundo turno, a gente teve um acréscimo muito grande de locais de votação, de sessões eleitorais. Isso porque o nosso eleitorado saltou de pouco mais de 170 mil da última eleição municipal para praticamente 210 mil eleitores esse ano. Então, foi um salto realmente considerável na porcentagem do nosso eleitorado. Isso tudo exigiu de nós, né, do cartório eleitoral, uma logística muito mais concentrada e uma logística muito mais dedicação para realizar essa eleição municipal. Realmente vai ser um grande desafio. Vai ser o único município, como você falou, do estado, com essa possibilidade de realização do turno, né? O único município que tem mais de 200 mil eleitores em situação ativa no cadastro. E a gente percebe que no jogo eleitoral também mudou bastante, né? As estratégias dos candidatos. Acredito que essa participação bem presente dos jovens eleitores também vai fazer muita diferença nessa Já é um eleição. reflexo dessa? Já é, com certeza, né, um reflexo. Então, nós temos aí, provavelmente, né, novos eleitores, novo perfil, um novo perfil de eleitorado, um eleitorado que não se vincula, né, a nenhum nome por enquanto, porque ele é um jovem eleitor, ele ainda quer conhecer as propostas, ele ainda quer conhecer os candidatos. Então, isso tudo eu acho que vai exigir, não só do cartório eleitoral na logística do processo, mas também dos candidatos uma nova forma de se apresentar, uma nova forma de propor suas ideias, né, de se apresentar aos debates. Porque hoje esse jovem eleitor, ele não se identifica com a velha política, né, com aquela política de tomar lá da cá, com a política de fake news, de desinformação. Esse novo eleitor, ele repudia essas atitudes, na verdade. Né? E quando ele não é obrigado a votar e ele procura o cartório para fazer o título, ele tem uma intenção de participar. Se ele tem uma intenção, ele também tem uma ideia. Ele tem a intenção e a atenção, né? Então ele vai ser mais exigente, naturalmente, não é? É verdade. Sim, a gente percebe realmente que quando a gente vai fazer esse trabalho nas escolas, quando a gente vai fazer esse trabalho de socialização política com os jovens, a gente percebe realmente esse interesse. A gente vê, como eu estava falando, eu atuo na Justiça Eleitoral, servindo da Justiça Eleitoral há mais de 20 anos. E a gente percebe essa diferença desse jovem eleitor, né, nas próprias abordagens que a gente faz. Eles hoje nos procuram para saber, né, para ele entender o que é uma desinformação, para ele entender como é que aquele candidato, o que é uma fake news, como é que ele pode identificar essas desinformações, porque ele realmente não se identifica com esse tipo de campanha, de candidato. Então, eu acho que isso tudo gera nos candidatos uma nova forma de tratar a política, de uma forma geral.
Rubens. Antes de você falou, eu queria só pegar um gancho da questão da desinformação, e eu duvido que a gente prefere ter uma desinformação porque Sim, fake news seria uma contradição de termos, isso é falso, é verdade. não é Não é notícia, notícia, né? né? Então, é Sim, desinformação. exatamente. O TSE criou um núcleo integrado, isso foi posterior, né, assim, para combater a desinformação, que é o núcleo de combate à desinformação e o fortalecimento da democracia. E aí o Estado Democrático também criou uma semelhante, e você falar sobre esse trabalho da justiça eleitoral em relação às fake news, à desinformação, que é tão prejudicial à democracia, isso, né? É verdade. O TSE, a Justiça Eleitoral como um todo, realmente tem feito esse trabalho com organismos parceiros, com agências de checagem, né, para trazer em tempo real as comprovações de eventual desinformação ou não, justamente tentando mitigar o alcance e o poder que essas desinformações têm e o impacto que elas trazem ao processo eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral faz essas parcerias, faz esses convênios. Hoje, por exemplo, nós estamos também em todos os municípios do Tocantins, levando um evento chamado Transparência em Foco, onde juízes, servidores estão levando para a sociedade, toda a sociedade é convidada, que em Palmas esse evento vai acontecer no dia 12 de agosto, já estão todos convidados também, justamente para trazer para a população informações, né, a respeito do que é uma desinformação, qual é o impacto para o candidato quando ele pratica esse ato, né, de desinformar os seus eleitores, de trazer notícias falsas, caluniosas, mentirosas, difamatórias, qual é a consequência jurídica disso para ele, né, financeira, jurídica, porque tem além da multa, ele pode vir a ter o seu registro de candidato cassado, se eleito, seu mandato cassado também. E a Justiça Eleitoral tem sido muito firme na tentativa de combater esse mal que afeta tão diretamente as eleições. E acredito que nós temos conseguido, né? Assim, a passos lentos ainda, obviamente, porque por se tratar de uma instituição pública, nós temos restrições que a gente sabe que a clandestinidade não tem, né? Então, para eles é muito mais fácil propagar uma desinformação do que para a Justiça Eleitoral combater isso, mas com a ajuda da imprensa, com a ajuda de organismos parceiros, com a ajuda das agências de checagem, eu acredito que nós estamos conseguindo, e eu vejo uma mudança de comportamento na própria sociedade, né? Que antes não se preocupava em simplesmente difundir aquela informação sem antes saber se ela era verdadeira ou falsa, e hoje a gente já percebe que a população, a sociedade, ela vem buscando realmente se precaver, né? Verificar. Então, é um trabalho, é uma construção de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de fazer a política. E a gente não vai desistir, a gente vai continuar até que realmente a gente consiga combater esse mal nas campanhas. Maju, Rodrigo. Ana, você falou em mudança de comportamento. Eu estava aqui pensando, a gente vive campanhas, pré-campanhas e campanhas muito virtualizadas agora, né? Com as redes sociais. Como é que essa tecnologia, que tem partes tão boas, mas que, por outro lado, tem a inteligência artificial, que ainda é um desafio, ainda se discute a regulamentação disso, né? E a gente vê candidaturas explorando assim, a pré-campanha só nas plataformas da vez. Como é que essa tecnologia tem ajudado no trabalho da justiça eleitoral, mas ao mesmo tempo, na sua análise, tem alterado também o perfil do eleitor? Para nós esse ano realmente vai ser um grande desafio. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral buscou se debruçar sobre esse tema, né? Porque justamente a gente vê o uso da inteligência artificial no mundo inteiro e é um desafio não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Para as campanhas políticas de todo mundo. E nas pré-campanhas a gente tem visto ainda uma atuação, digamos, modesta desse uso de tecnologia, mas eu acredito que agora, a partir do dia 16 de agosto, com, né, a autorização oficial para o começo da propaganda eleitoral, a gente vai ter aí que se debruçar e vai ter que enfrentar esse desafio. Confesso que nós ainda estamos também, assim, esperando o que vai vir, né? Porque a gente sabe que o uso da inteligência artificial pode tanto ser usado para ampliar, né, o discurso e a voz daquele candidato de uma forma lícita, como pode ser usado
para prejudicar e para propagar notícias falsas e mentirosas a respeito de concorrentes, né, de adversários políticos. Então, a Justiça Eleitoral, da sua parte, ela vai combater com firmeza e com veemência, nisso eu posso garantir, né, que nós estamos capacitados e treinados com os melhores nomes e melhores profissionais do Brasil, nacionais, para combater, identificar e combater o uso prejudicial da tecnologia. Né? Então, Só para pegar esse gancho, sim, a Justiça Eleitoral, TSE, no começo do ano, ela regulamentou o uso da inteligência artificial, por exemplo, tem que falar sim, exatamente. artificial, verdade, deixar isso claro, que proibiu as deepfakes, né? Deepfake são as manipulações, né? manipulação de voz, de imagem, até parecer que vocês estão falando, vocês não notícia. Isso foi isso que aconteceu, uma regulamentação do uso da inteligência artificial, uma proibição da deepfake. Exatamente. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta depois do intervalo comercial, tá bem? A gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. E hoje conversando com a Ana Cecília Machado Catapã, ela que é chefe do cartório eleitoral de Palmas. Ana, no bloco anterior, o Rubens fez uma pergunta, eu gostaria que ele repetisse. A gente já perguntava sobre essa regulamentação. A Justiça Eleitoral, desse ano, o TSE, regulamentou o uso da inteligência artificial e proibiu o uso da deepfake. Deve ser conceituado primeiro o que é deepfake e sobre essa regulamentação, que aliás é inédito, né? A gente tomou várias regulamentações, ainda não foi regulamentado no Congresso, mas pelo menos para a questão eleitoral. O que você fala sobre isso? Sim, é uma verdade, né? A Justiça Eleitoral ela não proibiu o uso da inteligência artificial, mas sim essa manipulação de voz, de presença, para instigar o eleitor ou para levá-lo a erro durante a campanha eleitoral. Então, o uso da inteligência artificial é permitido, desde que seja identificado, né, que aquela situação está acontecendo, aquela propaganda eleitoral está acontecendo com o uso da inteligência artificial, e a proibição da fake news, da deepfake, que são justamente essas manipulações pelo uso da inteligência artificial de forma a levar o eleitor a erro durante a campanha eleitoral. Também gostaria que você falasse sobre todos esses títulos que foram cancelados. O que vai acontecer com esses eleitores? Possivelmente alguém que vai tentar votar imaginando que não está cancelado, porque ele não sabe, né? E parece que o cancelamento são 165 mil eleitores do Tocantins que tiveram título eleitoral cancelado para essas eleições. Esses são dados do TRE. E esse cancelamento é porque ele deixou de votar nas últimas 3 eleições e deixou e não justificou, né? Então, assim, tem outras razões. O que o eleitor deve fazer depois de constatar que o seu nome não está apto para votar? Sim, agora, assim que o cadastro reabrir, o cadastro eleitoral, a partir do dia 7 de novembro, você já pode procurar os cartões eleitorais ou na central de atendimento virtual e regularizar a situação. O cancelamento do título se dá principalmente em razão dessa ausência às urnas em 3 eleições consecutivas e a não justificativa, né? Sempre é importante lembrar que o eleitor, se ele não compareceu para votar, mas ele vem justificando, o título dele não está cancelado. Está cancelado apenas daqueles que não votaram e não justificaram 3 eleições consecutivas. Agora, para essa eleição, infelizmente, o prazo já acabou, foi dia 8 de maio, e agora o que resta para esse eleitor é aguardar, assim que o cadastro reabrir novamente, como eu disse, em novembro, ele pode procurar os cartões e regularizar a situação. Para ele não se decepcionar e descobrir isso só na hora da eleição, o que ele deve fazer? É importante. Ele pode entrar em contato com a nossa central de atendimento ou no site do TRE, fazer a pesquisa da sua regularização, da regularidade da sua situação eleitoral. E lá o site, a nossa central de atendimento, vai informá-lo se ele está apto a votar, se ele está com título cancelado ou suspenso. E aí, se ele tivesse com título cancelado, infelizmente, ele não vai poder participar esse ano. Imagino que Bacana. Ana, diante de todos os assuntos que você falou e que nós discutimos, eu queria uma análise sua sobre o que é mais desafio a justiça eleitoral nas eleições desse ano, na sua opinião. Eu acho que o que mais desafia realmente é a questão da regulamentação do uso da inteligência artificial, como os candidatos vão se comportar com essas novas possibilidades, né, da propaganda política. Nosso maior desafio realmente são os atos durante essa campanha eleitoral propriamente dita. E na perspectiva do eleitor, é realmente levar a acessibilidade a esses eleitores, né, diminuir o índice de abstenção
do eleitorado tocantinense, que ainda é alto, né? É acima de 40%, que a gente precisa diminuir, e a gente tem feito um trabalho para isso, levando sessões eleitorais mais próximas dos eleitores, aumentando o número de sessões eleitorais, justamente para proporcionar para esse eleitor mais facilidade na hora de votar e assim diminuir a nossa abstenção. Ana, ao que se pode atribuir essa abstenção alta? Nós temos um caso muito interessante no Tocantins, é que tem um contingente eleitoral muito grande em relação à população. Ou seja, aqui o cidadão tocantinense é interessado em participar, mas às vezes não vai no dia da eleição. Isso é em função de um protesto político, ou seja, também precisa ser entendido como uma manifestação, não gostar dos candidatos, ou isso é entendido como um trabalho que o TRE precisa melhorar, que é aproximar cada vez mais do eleitor. Eu penso que pode ser entendido sobre as duas perspectivas, né? Eu penso que realmente existe um protesto político, né, na ausência do eleitor deixar de votar por ele, não se identificar com nenhum dos candidatos que se apresentaram naquela campanha eleitoral. E também existe o trabalho do TRE, que tem sido feito, né, que é o de aumentar o número de sessões eleitorais, aumentar o número de sessões em zonas rurais, em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, em todas as populações que são vulnerabilizadas, justamente porque são os eleitores que têm menos acesso, né, à possibilidade de votar. Então, aqui em Palmas também, a gente, nas eleições de 2020 e 2022, foi determinado que fosse disponibilizado transporte público gratuito durante todo o dia, né, para que esses eleitores pudessem ir até as sessões eleitorais e votar. Então, a Justiça Eleitoral ela tem procurado também fazer a sua parte. E também é muito importante que o eleitor entenda a importância da sua participação política. Não importa, não adianta a gente reclamar durante 4 anos e no dia que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença e contribuir para as mudanças, a gente se ausentar, se omitir, né? A omissão, infelizmente, é a pior forma de se protestar politicamente, né? Não contribui para Não, melhorar. não contribui, né? O nosso maior protesto realmente é o voto, nosso maior poder, né? É a única possibilidade que a gente tem de efetivamente, diretamente mudar o que a gente entende que precisa ser mudado. Ana, me parece que de propósito, assim, uma tentativa de descredibilizar, as instituições democráticas não sobrevivem por si só, né? Elas precisam de apoio popular, enfim. E é uma tentativa de dizer que a justiça é ditatorial e há uma proibição do legítimo direito de expressão, enfim. E não é bem assim. Na verdade, por exemplo, propagação de notícia falsa é crime. É diferente do direito de opinar, do direito de se posicionar, né? Crime em qualquer esfera, na esfera penal, é Sim, passível de compensação civil, né? sim. Então, na justiça eleitoral não é diferente, né? Você não pode acobertar sob o manto da liberdade de expressão um crime. Um crime ele é um crime em qualquer esfera, né? Na esfera penal, na penal eleitoral. Então, a justiça eleitoral nunca aniquilou ou tentou abafar a liberdade de expressão. O que a gente tem combatido e tenta combater é realmente a propagação de notícias falsas, que isso sim traz essa controle. Ana, a gente sabe que existe uma questão cultural de estereótipos com relação à participação das mulheres na política, né? De que mulher não gostava de política, não gosta de política, que até possibilidade de votar, até ser votada, até estarmos hoje ainda com a necessidade urgente de mais candidaturas femininas. Qual a sua análise, como é que você enxerga essa perspectiva da participação das mulheres nas eleições de agora em 2024, tanto como eleitor, mas também como candidatos, buscando mandatos? A gente tem percebido um aumento, mas do interesse da população feminina nas candidaturas. Das convenções que a gente tem percebido até agora e participado, a gente tem visto que a cota de gênero ela tem sido cumprida e com folga, né? Assim, além dos 30% que a gente fala da cota feminina, mas é cota de gênero, né? Nada impede que sejam 70% de candidaturas femininas e 30% masculinas. Isso. A gente tem percebido que tem um aumento, sim. A Justiça Eleitoral do Tocantins também tem um programa permanente em relação às mulheres, que é o Mais Mulher Mais Democracia. A gente leva essa conscientização política para as comunidades, chama as mulheres ao debate, chama as mulheres a participar e a se interessar pela política, né? Vamos ver aí qual vai ser o resultado nessas eleições municipais, do que a gente tem percebido, do que a gente tem analisado das atas das convenções partidárias realizadas até agora,
a gente tem recebido com muita surpresa e muita alegria, né, um aumento dessa participação feminina. A gente tem visto registro de candidatura num percentual maior do que os 30% exigidos pela legislação. Ana, eu queria saber de você, sobretudo, a credibilidade do TRE do Tocantins, que é considerado, né, presta um serviço de excelência, né, acima de 90% de satisfação do cidadão, do eleitor. Né? Nesse contexto, né, de descredibilidade, né, da justiça eleitoral que se vê em todo o país, quer dizer, como é que fica esse conceito do TRE que foi conquistado a duras penas, mas vem se mantendo? Quer dizer, vocês sentiram algum efeito nessa imagem do TRE que serve, inclusive, de referência para outros TREs e serve também para outros órgãos públicos, né, pela excelência da atividade? É verdade. Aqui no Tocantins, especialmente, a gente não sente essa descredibilização e essa insegurança da sociedade em relação ao nosso trabalho. E eu acredito realmente que seja muito fruto dessa presença constante da justiça eleitoral junto à comunidade, junto à sociedade, né? Eu sempre digo que para a justiça eleitoral não adianta a gente aparecer para o eleitor a cada 2 anos para fazer uma eleição e querer que ele acredite por acreditar, né? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estar presente, a gente precisa ser visto pela sociedade, pelas comunidades, e é isso que a gente tem buscado fazer. A gente tem esses programas permanentes que a gente roda o Estado do Tocantins durante o ano inteiro, anos eleitorais e anos não eleitorais, e graças a Deus, né, isso tem se refletido nos índices de satisfação e de confiança do nosso público, do nosso cliente principal, que é o eleitor, que é o cidadão, nos nossos índices de satisfação. Bacana. É notável, né, a postura do TRE está um passo à frente um pouquinho, não só ser instrumento ali de realização da eleição, porque é a sua função precípua, mas foi à frente oferecer uma educação política, né, no sentido de conquistar né, para essa responsabilização do voto, que é muito importante para a construção da democracia que todos nós imaginamos, sonhamos. Quando dizem, né, assim, quando os tocantinenses dizem isso, né, assim, quando a conversa é boa, o tempo voa. O tempo nosso já terminou, infelizmente. Gostaria de deixar aqui um tempinho, aqui, 30 segundos para Maju Coutinho aí, para dizer as considerações finais. Maju, por favor. Muito obrigada pelo convite, você e toda a sua equipe, Rubens, nosso parceiro aqui, Eliana, parabenizar pelo trabalho, você e todos os servidores da Justiça Eleitoral, servidores que às vezes a gente vê só de 2 em 2 anos, que a gente sabe que está continuamente trabalhando para que a democracia seja vencida a cada 2 anos no país. Agradecer e pedir para todos que estão assistindo pela TV Assembleia que exerçam a democracia, que votem com segurança, que votem com respeito e que exerçam esse direito aí de escolher quem vai governar a cidade no caso dessas eleições. Rubens. Rui, também quero agradecer a você, a sua produção pelo convite e pela Cecília, obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. E falar o seguinte, só mais uma vez lembrar que as instituições democráticas, que já foi popular, essa tentativa de descredibilizar justiça eleitoral, justiça como um todo, Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a quem interessa? A quem interessa? A gente basta lembrar o seguinte, que o ditador contemporâneo, essas pessoas, elas chegam por meio do voto, elas chegam democraticamente e aí vão minando as instituições, e a gente já viu acontecer isso em países vizinhos, né? Verdade. Dá muito cuidado com isso. E vote nessas eleições, compareça, exerça. A democracia não se completa sem o voto. Portanto, uma boa eleição sem a participação popular, sem a participação do eleitor, e com o belo trabalho que faz a Justiça Eleitoral, exerça, portanto, o seu voto no dia 6. É dia 6, agora deu um branco. Dia 6 de outubro. Compareça às urnas e exerça a democracia. E se tiver segundo turno, E se tiver o no segundo turno, dia 15 de novembro. exatamente. Se houver 27 de outubro. do dia 27 de outubro, né? Se tiver 15 o dias segundo depois, turno. né? O primeiro e o último domingo. Primeiro e último domingo de outubro. Isso. Bacana. Rubens, É isso, obrigado. pois é, olha, os ditadores chegam pelo voto e a primeira coisa que fazem é acabar o direito de voto, né? E ainda falando de liberdade, né? É verdade. Ana Cecília, por favor, só o tempo das considerações finais.
Só agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, que são referências para a gente, né? Referências da imprensa e referências para a justiça eleitoral também. Agradecer pela oportunidade e pela parceria que nós temos, como o Rubens falou, as instituições elas não se sustentam por si, elas precisam de parcerias, as parcerias das outras instituições, e eu só agradeço pela imprensa, pela instituição imprensa apoiar de forma tão veemente a justiça eleitoral e conclamar e convidar todos os eleitores a participar do processo democrático, né? Nós estamos aqui fazendo uma logística gigantesca para proporcionar a melhor forma de votação e o ambiente mais propício para que o exercício da democracia seja realidade. Então, desejo a todos, sejam todos lá exercendo o seu direito e vamos, assim, fortalecer a democracia do nosso país. Bacana, muito obrigado, Ana. E nós ficamos por aqui. No próximo Conversa Franca, nos encontramos no próximo. Até mais. Obrigado pela audiência.